Poder falar de como foi a repercussão primeiro da vitória do Cruzeiro, a primeira na Copa Sul-Americana, o voo de volta para o Brasil. Alô, Pansieri, boa noite. Boa noite, Damião, um abraço pra você, pro Panzi, todo mundo que tá ligado com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, o Cruzeiro que voltou tirou um peso das costas. Ô, Damião, eu falava no Rádio Esportes, e foi um material disponibilizado pelo Cruzeiro, ele sempre coloca, né, em relação a vitórias, alguns resultados importantes, o Cruzeiro faz um conteúdo de bastidores, e aí tinha o Alexandre Matos falando ali na preleção com os atletas da importância da vitória, da importância do que é o Cruzeiro vencer a primeira partida dentro de casa, porque ali não tinha vencido. Aconteceu, e ele passava ali uma história de 97 a esses atletas, que o Cruzeiro começou na Libertadores mal demais, perdendo os jogos. 3 jogos. Direto, né? Foram 3 derrotas. E depois a reabilitação foi no jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Eu estava lá com Alberto Rodrigues e com Oswaldo Faria. Exatamente. Ali foi a recuperação do Cruzeiro. Então ele usou como exemplo esse parâmetro para falar que o Cruzeiro ainda tem chance. E para mostrar, até para esses jogadores que conhecem a história do Cruzeiro, eu acho que vai muito ao encontro do que disse o Pedrinho naquela coletiva que a gente participou quando assinou o contrato da SAF, dessa retomada de identidade do Cruzeiro com profissionais que entendem o que é o Cruzeiro e passando isso para os atletas. Foi o que aconteceu, o Cruzeiro venceu, foi o primeiro resultado positivo dentro da competição. O adversário é frágil, mas conseguiu essa vitória que deixa o Cruzeiro vivo aí nessa luta por buscar essa classificação dentro da Copa Sul-Americana. Essa é a realidade e o Cruzeiro voltou aos trabalhos agora à tarde na Toca da Raposa, a famosa reapresentação, já pensando no domingo. Damião. Ô, Edu Panzi, primeiro boa noite pra você, Panzi. Tudo bem, Álvaro? Um abraço pra você, pro Pansieri. Tudo jóia. A diferença é que o Cruzeiro estreou com 3 empates nessa Copa Sul-Americana, naquela Libertadores estreou perdendo os seus jogos, depois teve que buscar vitórias. Só que as competições são diferentes, mas o espírito é o mesmo. Dá para se recuperar e dá para poder chegar lá. Ou não dá? Não, claro que dá, sem dúvida nenhuma. E o Cruzeiro é um clube que tem história para que o diretor cobre os exemplos, né? É apenas um dos muitos exemplos que o Cruzeiro tem de viradas na sua história, de grandes conquistas. A competição é diferente, o time do Cruzeiro era diferente também, né? Se o jogador quiser cobrar o Alexandre Matos, mas naquela época tinha Palinha, Marcelo Ramos, podia dar uns 2 reforços pra gente, que aí fica mais fácil pra gente em campo também. Mas enfim, tem que se apegar às pequenas coisas, no caso, a uma grande conquista, para tentar essa remontada do Cruzeiro na competição, e é plenamente possível. Se não der como o primeiro da chave, porque o Cruzeiro não depende apenas dele para ser o primeiro da chave, como o segundo numa repescagem contra um terceiro da Libertadores. Não vai ser fácil, mas quando é difícil fica mais gostoso, né? Você consegue uma classificação diante de uma equipe grande, tradicional na América do Sul. Fato é que o Alexandre Matos se apegou a algo da história do clube. Isso é muito legal. Ô Pansieri, o Cruzeiro, e a história é do próprio clube, não precisou de buscar em lugar nenhum o modelo do que quer fazer na Sul-Americana agora. Essa é a história do próprio Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro dá uma parada agora na Sul-Americana, o pensamento volta a ser o Campeonato Brasileiro. Um pouquinho, né? Porque hoje vale dar aquela famosa secada. Tem secador ligado, claro. A Católica de Quito contra o La Calera. E aí é uma situação aí se a Católica vence, ela vai a 10 pontos. Fazia essa conta até com o Simões hoje no Rádio Esportes. O Cruzeiro tem 6, então dá uma segurada aí. Talvez um empatezinho não é ruim não, né? É bom. Segurar os 2 times, é bom que cada um faz um ponto porque o La Calera tem 4. Se ele vence, ele passa o Cruzeiro, né? E aí o Católica tem 7, a Católica tem 7, se ele chegar a 8, o Cruzeiro, por exemplo, vencendo o La Calera na quinta-feira, ele ultrapassa. Lembrando que o Cruzeiro tem 2 jogos dentro de casa, o Cruzeiro vai vencer os 2 jogos. Para mim, o Cruzeiro vai a 9 pontos. O Cruzeiro vence os 2 jogos. Eu falava isso antes de você viajar com o Cruzeiro para Colômbia. Falei, para mim, o Cruzeiro vence os 3 jogos. Vence o jogo que tem fora de casa na Colômbia, foi onde venceu. Você falou na resenha, inclusive. Falei na resenha. Falei, vence o jogo fora de casa na Colômbia e depois vence os 2 dentro de casa. O Cruzeiro vai chegar a 9 pontos na Copa Sul-Americana. Eu acredito muito nisso. E agora acredito mais ainda depois da vitória fora de casa. Mas tem que fazer o dever de casa.
Tem que vencer os jogos dele. Tem que vencer e fazer também esse ponto fora, esses 3 pontos fora foi fundamental como o Cruzeiro fez. Vamos lá, pra gente falar então da novidade, hoje trabalho já de reapresentação na Toca da Raposa e o Japa, meio-campista, que há uma expectativa assim por parte do torcedor de voltar a ser utilizado. Ele chegou a ser titular no Cruzeiro ali com o Larcamon. O Seabra conhece muito o jogador, como o Seabra já foi lateral pela esquerda, já foi ponta esquerda, já foi volante, já jogou como meia, já fez várias funções dentro de campo. Ele começou o trabalho híbrido. O que é o trabalho híbrido? É aquele trabalho de fisioterapia, preparação física, para que possa ter a parte tática, a parte técnica aliada à parte física e voltar a ficar à disposição. É um trabalho que está sendo feito com o Dineno também, mas essa é a notícia nova no Cruzeiro. O garoto Japa, para esse fim de semana ainda não, o Dineno também não, mas quem sabe para esse duelo que nós falamos há pouco, contra o Lacaleira quinta-feira no Independência, quem sabe pode ter esse garoto em campo, Damião. E eu falei do Cruzeiro ir a 9 pontos, conquistar os 9 pontos nos 3 jogos que tem pela frente, porque o Cruzeiro já tem 6 pontos, já tinha 3 de 3 empates. Para você ter uma ideia, ô Edu Panzi, se o Universidade de Quito empatar hoje com o União Lacaleira, o Cruzeiro só depende dele para se classificar, porque o Cruzeiro vai receber tanto o União Lacaleira quanto a Universidade de Quito. Universidade de Quito, se empatar, vai a 8 pontos, o Cruzeiro fica com 6. Como os dois vão se enfrentar no Mineirão, o Cruzeiro pode ultrapassá-lo quando jogar contra ele. É aquela secadinha, né? Secadinha básica nas competições. De leve, né? Só um empatezinho, tá e bom. faz parte, né, Álvaro? Já que o Cruzeiro, o primeiro turno da fase de grupos, vamos dizer assim, foi tão mal e ficou devendo, essa vitória dá um ânimo, recoloca o Cruzeiro na luta pela classificação e é do jogo, né? Você secar o adversário, assim como os adversários secaram o Cruzeiro ontem, agora é a vez do Cruzeiro sentar na frente da televisão, dar aquela secada e também pensar em Campeonato Brasileiro, porque acumular bons resultados é muito bom para trabalhar com mais tranquilidade, com menos pressão. Então, que faz trabalho amanhã e faz trabalho no sábado, antes dessa viagem para Goiânia, para esse duelo contra o Atlético Goianiense, que inclusive, Damião, soltou uma informação importante, dizendo que vai doar a renda do jogo do Antônio Ascioli, e aí óbvio que tem Cruzeiro também no meio, porque vai ter venda para o torcedor do Cruzeiro, inclusive sabemos de tantos torcedores do Cruzeiro que moram ali em Goiânia, moram em Brasília, a região tem vários mineiros ali, Damião, e toda vez que joga lá, a torcida do Cruzeiro vai em peso. Essa renda vai ser toda voltada para o Sul, para o Rio Grande do Sul. O Atlético Goianiense vai fazer esse aporte, vai apoiar quem está precisando, né? A gente sabe do drama que está passando no Rio Grande do Sul. Então essa notícia tem a ver com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é o visitante e também leva torcida, então essa grana também vai ter aí um foco. Damião, vou até juntar com uma informação que eu falei mais cedo. O Cruzeiro tem ex-jogadores, o Léo e o Tinga, tem um projeto que chama Aspirantes de Cristo, né? A participação desses atletas como incentivadores desse projeto. E aí tem uma matéria no nosso itatiaiaesporte.com.br com detalhes para você fazer a sua doação também, ajudar. É uma entidade que está recebendo vários desabrigados no sul do Brasil. Tem aí a chancela do Tinga, tem a cara do Léo, são 2 jogadores que têm ligação com o Rio Grande do Sul. O Léo é mineiro, foi formado na base do Grêmio. O Tinga, base do Grêmio, passagem no Internacional e uma bela passagem também no Cruzeiro como jogador e depois como diretor. Eu já contei essa história aqui, mas sempre que você fala do Léo, eu me lembro do dia que eu entrevistei o Léo, ele tinha 14 anos. Ele tinha 14 anos, entrevistei o Léo, próximo ao Estádio Olímpico, era um jogo do Grêmio pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio estava para subir, ele ainda não era profissional, ele jogava nas categorias de base do Grêmio, e aí eu conversando com ele, ele me identificou pelo microfone, e aí ele falou que era de Belo Horizonte, que estava tentando a vida dele lá, no Grêmio de Porto Alegre. Falei, tomara, Deus queira que eu possa te entrevistar um dia como profissional, e isso acabou acontecendo. É uma pessoa de um coração gigante, se une ao Tinga para poder ajudar o movimento todo em torno do Rio Grande do Sul. Exatamente. Lembrando, Aspirantes de Cristo, esse projeto, a matéria está no nosso itatiaiaesporte.com.br, tem o Pix, né? Vou até passar aqui para a turma que está acompanhando no radinho também, 15-780-743-001-07. Eu falava com o Tinga mais cedo, ele falou assim, Pansieri, obrigado por nos apoiar nessa causa, é uma entidade séria, que eu aprovo. Quem quiser ajudar pode ajudar de olho fechado, confio muito, é gente da minha confiança, inclusive para quem não tiver disponibilidade de deslocar para doação, eles também estão fazendo aí
uma ação na Igreja Aspirantes de Cristo, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para ajudar. E você me deu o telefone aqui que eu vou te ensinar a falar a CNPJ, viu? Você tem que falar, né? Eu falei. 0001, não. É 1000 ao contrário? Não, 1000 contra. 15 780 743 1000 contra 07. Tá bom? Muito obrigado. Você volta depois do intervalo? Eu volto. Pra gente falar mais do Cruzeiro que joga no final de semana? Vamos falar do final de semana, vamos falar dessas movimentações de mercado também aí, tem muita coisa boa. O detalhe é que o Cruzeiro joga nesse final de semana e nesse final de semana o Atlético não joga. Inverteu a situação, né, Edu? Inverteu, mas jogo importante pro Cruzeiro, diante de uma equipe que ainda não venceu no campeonato. E é o que eu falei agora há pouco, né? O Cruzeiro tem que pegar esses adversários que são teoricamente mais fracos e tentar acumular vitórias, porque é início de trabalho do Seabra, o Cruzeiro está saindo de uma pressão muito grande, que foi a troca de treinador, a troca de comando do clube também, né? Alguns resultados ruins com o próprio Seabra. E quando você acumula ali 2, 3 vitórias, você trabalha muito mais leve, né? Diminui muito a pressão. E se o Cruzeiro vence o Atlético, o Goianiense, Álvaro, ele vai para o topo da tabela, né? Talvez não seja a realidade do Cruzeiro nesse momento, mas você trabalhar, você pegar uma semana, 2 de treino, entre os 4 primeiros do campeonato, vindo de vitórias, é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de convencer os atletas no dia a dia e é muito mais fácil de trazer o torcedor para perto novamente, para voltar a encher o Mineirão. Eu aprendi com Vanderlei Luxemburgo tomando um café no hotel lá em Santos em 2003. O Cruzeiro ia jogar contra o Santos na Vila Belmiro, era o grande duelo daquele campeonato. O que eu aprendi com ele que serve para o Cruzeiro de hoje, eu falo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tomando café com o técnico Vanderlei Luxemburgo e ele falou para mim da seguinte forma, ele falou, futebol também é embalo, futebol é embalo. Depois que você ganha algumas partidas e começa a vencer, os outros começam a te temer, você começa a acreditar que pode vencer e dificilmente você perde uma partida. É a tal da confiança, né? Edu Panzi? Ajuda muito. Tá errado, Vanderlei? Não, mas não vou discutir com um cara que é um dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, de regularidade. É a confiança que toda entrevista coletiva, o treinador, os jogadores falam de pegar confiança, adquirir confiança e a parte mental, que é muito falada também, as duas andam muito atreladas. É porque você joga com a cabeça também, né? Exatamente. Se você tá confiante... Você acredita tanto no negócio que o trem dá certo mesmo. O jogador confiante, ele tenta um passe diferente, ele tenta uma jogada diferente. Agora, quando o cara tá sendo vaiado, vem de uma sequência de derrotas, ele não vai tentar fazer o diferente, ele vai no basicão. E o basicão fica mais difícil. O Seabra tem a equipe definida para o jogo contra o Atlético Goianiense? Ele pode colocar essa mesma formação, né? Que foi a campo contra a equipe do Alianza, né? Com Anderson, William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal, que vem ganhando essa chance de titular no Cruzeiro, Damião, e pelo jeito vai ganhando a confiança do próprio treinador com o Matheus Pereira e aí o Arthur Gomes e o Rafa Silva. Ele pode repetir essa formação. Informação também pra gente trazer de treino, eu falava ali do Japa, titulares, trabalho de recuperação, demais jogadores em campo com a participação de alguns atletas da base. Mais uma, Cruzeiro e São Paulo marcado para o dia 20, né? Essa partida então, o Cruzeiro tinha essa dúvida em relação ao fim de semana, se seria dia 18, sábado, seria dia 19, não podia dia 18 por causa de jogo e compromissos do Cruzeiro e também do São Paulo na quinta-feira, mas vai ser 19, domingo. Agora a CBF confirmou esse jogo dia 20, às 8 horas da noite, Cruzeiro e São Paulo na sequência do Campeonato Brasileiro. Tem a partida dia 16 contra o La Calera no Independência e depois o Cruzeiro faz esse jogo fora pelo Campeonato Brasileiro. Uma outra questão, Damião, pra gente trazer aqui é sobre esse patrocínio aí da Betfair. Esse patrocínio precisa de uma renovação de contrato e esse patrocínio está, vamos colocar assim, sendo analisado, está na berlinda. Algumas coisas podem acontecer, algumas outras propostas podem aparecer. Sendo analisado pelo Cruzeiro ou pela patrocinadora? Pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, né? Analisando pelo Cruzeiro, com uma nova forma também de fazer gestão, de olhar as oportunidades, então não dá para cravar e não dá para dizer se a Betfair vai continuar no Cruzeiro como patrocinadora master do clube. Lembramos que ela tem um nome muito atrelado ao Ronaldo, que é o garoto propaganda, e o Rivaldo, os dois são os garotos propagandas da Betfair, e tem a parte também financeira. A parte financeira é mais importante que tudo. Se o Cruzeiro tiver uma proposta melhor, pode levar. Essa empresa pode levar. Mas vamos ver ainda o que vai acontecer, mas certo é que
estão sendo analisadas empresas e oportunidades podem chegar aí para o Cruzeiro. Essas oportunidades aparecem, o clube tem que analisar bem, tem que fazer um bom contrato para daqui um ano não reclamar que o que ele está recebendo, né, Edu Panzi, é menor do que o clube B, que o clube C. Analisa a sua vida, vê o que é bom para você e faz um bom contrato em cima disso. Sem dúvida. É uma situação complicada, o Álvaro. Até porque a gente não tem tanto acesso também a números, né? Mas eu acho que é por aí. A situação é difícil até da gente analisar. Sem ter acesso aos números, é complicado. O Cruzeiro saber o que é melhor para ele. Até o jornalista Thiago Fernandes deu uma matéria hoje no Gol, dizendo que o Gustavo Lima poderia ser um pretendente aí do Cruzeiro, né, para ser essa empresa dele, né, a Vai de Bet, para ser a patrocinadora do Cruzeiro. Enfim, vamos aguardar, mas certo é que tem outras empresas de outras marcas também querendo esse patrocínio master do Cruzeiro. Lembrando que esse acordo que foi feito com a Betfair atual, na casa de 25 milhões de reais, o Cruzeiro estava saindo de uma situação complicada, né? Ali era um valor importante de camisa, mas o Cruzeiro agora vai para uma competição. O valor já era muito bom. 25 milhões, né? Era muito bom. Mas agora é um time que está disputando a competição internacional, se manteve na Série A, que era o plano da SAF passada e antiga. Então vamos ver o que vai acontecer, o que eles vão discutir. O mercado é isso aí, cara. Ofereceu mais e vai conseguir o espaço, cara. O mercado funciona dessa maneira. Ô Pansi, pro jogo de domingo contra a equipe do Atlético Goianiense, nós demos a manchete que o técnico Fernando Seabra pode repetir a equipe, o que é fundamental, né? Sim. Até para Um dos problemas do Cruzeiro era esse, não conseguia repetir o time num segundo jogo. Pro jogo, por exemplo, deste de terça-feira, o Cifuentes perdeu essa vaga de titular e entrou o Barreal. E eu acho que a tendência não tem nenhum problema, pelo menos é o que a gente pôde perceber também, nessa partida na Colômbia, a tendência é a mesma formação para esse duelo de Goiânia. Imagine uma Laut geladinha.